está cada vez mais pertinho da conquista do 7º título do Brasileirão. Mesmo sem apresentar um grande futebol, o Timão fez o suficiente para vencer o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e abriu 8 pontos do vice-líder Grêmio. Veja como foi. Na Arena da Baixada, o Corinthians correu o risco de sair atrás do Atlético Paranaense no primeiro tempo, quando o árbitro marcou pênalti a favor dos donos da casa. Na cobrança, Walter defendeu com o pé e salvou o Timão. Aos 31 da segunda etapa, o Atlético foi castigado novamente. Giovanni Augusto bateu cruzado, Rodriguinho confundiu o goleiro e a bola entrou. Final 1-0 e Corinthians com as mãos na taça do Brasileirão. Um jogo muito difícil, eu tinha uma preocupação muito grande com essa partida por conta da intensidade que foi no domingo no Clássico. Alguns jogadores do nosso time sentiu isso, foi visível. Procuramos fazer um jogo controlado, o Atlético procurou pressionar como sempre faz aqui dentro da sua casa. Mas hoje a gente sai muito feliz pelo resultado, contente com o desempenho também por tudo que aconteceu no final de semana. O rendimento nosso hoje foi muito menos do que o rendimento contra a Ponte e a gente perdeu o jogo para a Ponte, aqui hoje a gente ganha. Né? Se vocês falarem hoje que o rendimento nosso não foi bom, vou concordar perfeitamente. Mas muitas vezes o resultado vai esconder, mas era tudo esperado pela entrega que foi no domingo. Final de campeonato, jogadores a gente tem que ter cuidado para não se lesionar, né? Tudo esperado, mas o rendimento de hoje foi abaixo, por exemplo, do rendimento da Ponte. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Corinthians, para mim, não mudou muito em relação àquele primeiro turno histórico e o segundo turno. Algumas peças, é verdade, caíram um pouco de produção, o Arana, o Jadson, o Rodriguinho. E depois, mais alguns jogos que o Corinthians perdeu, até jogou bem. Contra a Ponte Preta, por exemplo, criou muitas oportunidades. Depois, contra o Palmeiras, a equipe se fortaleceu do ponto de vista psicológico. Resgatou a confiança. Ontem, contra o Atlético, o time não foi bem, mas também não foi mal. É o Corinthians de sempre, que a gente já está acostumado. Teve um pênalti, o Atlético Paranaense acabou perdendo, por mérito também do Walter, né, que é um goleiraço. Ao mesmo tempo que é bom, o que ele tem de bom, ele tem de falta de sorte. Porque acabou se contundindo depois, se machucando e vai desfalcar o Corinthians no próximo jogo. Não vai poder jogar. Mas foi bem, defendeu um pênalti. E aí depois um chute do Giovanni Augusto, que me pareceu até que foi sem querer, ele queria cruzar, a bola entrou, Corinthians, sorte de campeão, eu diria. Né? Sorte de campeão, mas não é só sorte. O Corinthians tem batalhado. Se alguém questionava a força ou a justiça do Corinthians ser campeão, tem como referência o jogo com o Palmeiras. Jogou muito, ganhou confiança, ganhou moral e agora está a 3 vitórias do título. Mas talvez possa até comemorar já na partida contra o Fluminense. Se o Corinthians vencer o Avaí e vencer o Fluminense e o Grêmio pelo menos empatar um dos jogos que tem pela frente, com Vitória e com São Paulo, os dois em Porto Alegre, o Corinthians será campeão já na próxima semana. Olha só, hein? Para quem estava imaginando o caos e o Corinthians sendo ultrapassado pelo Palmeiras, mestre. Boa noite. Boa noite. Bom, mas não tinha nenhuma surpresa nisso. O Corinthians, antes da rodada de ontem, ele só no segundo turno ele seria o 17º colocado. Estaria beirando a rabeira, beirando o rebaixamento. O rebaixamento. Quer dizer, é um negócio brutal a diferença entre o segundo turno do Corinthians com o primeiro turno. Isso é inevitável. E o Palmeiras, ele tinha melhorado, o Santos continuou na pancadinha dele de chegar ali perto. Portanto, era perfeitamente justificável essa expectativa de que poderia haver um revertério na decisão do campeonato, embora o Corinthians continuasse sempre com muito mais pontos à frente. Ontem, mas as rodadas têm sido tão incríveis, né? Tão fora de propósito, que conforme o Corinthians tropeça também os outros, os seus perseguidores. Verdade. E aí, quando aproxima o negócio, você vê, ontem o Corinthians não jogou nada, jogou 0 diante do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense chegou até 60% de posse de bola no primeiro tempo. Primeiro tempo que meteu uma bola na trave e ainda perdeu o pênalti. Né? Chutou mal. Inspirado. Claro que o Walter pegou, ele é um excelente goleiro e tal,
pegou com o pé, mas estou mal, o Nicão, estou no meio do gol. O que permitiu a defesa do Walter. E mesmo assim, quando o Carille escolheu o Giovanni Augusto, eu fiquei imaginando a Fiel com o coração na boca, porque o pessoal não gosta, né? O torcedor não gosta do Giovanni Augusto, porque não vê jogando bem. E aí o rapaz entra na primeira bola, faz um golaço. Né? Você achou que foi por querer que ele fez intencional? Achei que sim. É? Ele deu uma curva na bola para... Não, ele deu se ele tentasse cruzar, ele batia com outro... Para ela fazer assim. Ele bateu assim para fazer um movimento em direção ao gol. E, enquanto isso, o Santos na Vila, onde não perde jogo de ninguém, virada, ganhando o jogo por 1-0, permitiu a virada inacreditável. Né? E o Palmeiras... E o Palmeiras? O Palmeiras. E Nós vamos falar do Palmeiras ainda? Vamos. Então vamos deixar espera, daqui a pouquinho a gente comenta o Verdão, né? Que decepção. A enquete dessa quinta-feira é para projetar quando o Corinthians deve finalmente colocar as duas mãozinhas na taça. A gente quer saber o seguinte, se for campeão, o Corinthians confirmar o título contra Fluminense, contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro ou contra o Sport? Para participar é só acessar gazetesportiva.com e dar o seu voto. E aí, meninos? Como se trata de Corinthians, e Corinthians nunca facilita para sua... Tanto que achavam também que o Corinthians ia atropelar o Atlético Goianiense, Vitória, perdeu os 2 jogos. Então, só por causa dessa máxima, eu acho que vai ser contra o... Sport? Não. Antes, porque os outros são muito péssimos. São péssimos na perseguição. Então, eu acho que vai ser contra... Fluminense? Não, o Fluminense acho que facilita. Agora, né? Atlético Mineiro. Eu acho que vai ser contra o Flamengo. Flamengo? Mestre. Contra o Fluminense e Flamengo. Qual é o terceiro? Flamengo. É contra Fluminense, Flamengo, Atlético Mineiro ou Sport. Essa é a ordem. Ele perde o Flamengo, usou tudo, perder e ele é campeão. É isso aí. Beleza. Para marcar bem esse segundo turno.